Olá, vamos começar a nossa quarta aula de Direito das Sucessões. Nela nós vamos falar dos excluídos da sucessão, situações de indignidade e de deserdação. Tá? Quem são aqueles excluídos da sucessão que não vão vir a suceder, a receber os bens, a serem herdeiros, vão ser excluídos? São essas duas situações de indignidade e de deserdação, são aquelas situações em que é excluído em razão de um ato que o herdeiro praticou. Então, o herdeiro praticou uma das razões subjetivas determinadas em lei e por isso ele vai vir a ser afastado da sucessão. Ele vai receber essa pena civil. O legatário, em algumas situações, também pode vir a ser afastado. A gente já vai ver em quais. Então, como eu falei, é quando o herdeiro pratica uma atitude e, em razão dessa atitude, ele é desprovido de moral para receber a herança. Então, ele é excluído em razão da atitude que ele praticou. Seja contra o autor da herança, né? Seja contra um dos familiares do autor da herança. As situações de indignidade são aquelas em que a exclusão do herdeiro vai ocorrer por incidência da situação legal e por decisão judicial. Então, tem que incidir numa das previsões da lei, a situação praticada pelo herdeiro, e tem que ter uma decisão judicial confirmando que o herdeiro realizou aquele ato e ele pode ser excluído da sucessão. As situações de indignidade podem atingir qualquer herdeiro, seja ele legítimo ou testamentário. São as situações, conforme diz o artigo 1815 do Código Civil. O prazo para demandar a exclusão do herdeiro por indignidade é de 4 anos do momento da abertura da sucessão. Lembrando que a abertura da sucessão ocorre no momento da morte. E quem deve propor a ação de indignidade são os interessados, ou seja, os outros herdeiros. Então, os outros legatários. Então, quem venha receber um quinhão maior, quem seja interessado na sucessão, entra com a ação de indignidade, propõe essa ação. E existe a situação em que o Ministério Público pode propor, que são apenas nas situações de homicídio doloso ou tentativa de homicídio pelo herdeiro contra o falecido ou familiares do falecido. Então, nessa situação, é possível que o Ministério Público ingresse com a ação de indignidade. As hipóteses da indignidade estão lá no artigo 1814 do Código Civil. Então, o que esse artigo diz? Que são excluídos da sucessão os herdeiros ou os legatários. 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, se a pessoa que foi legada ou se o herdeiro tentar matar, cometer homicídio doloso ou tentar o homicídio doloso, então ele pode ter realmente concretizado o homicídio ou ele só tentou o homicídio, então ele pode ser considerado indigno e afastado, excluído da sucessão.
E não é só contra o autor da sucessão, né? Da pessoa de cuja sucessão se trata. Também pode ser a tentativa ou o efetivo homicídio contra o cônjuge do autor da sucessão, companheiro, ascendente, né, pais, avós, ou descendentes, filhos, netos. Inciso 2. É excluído da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente em juízo, muito importante, o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. Então, se caluniosamente aquele herdeiro legatário acusou em juízo o autor da herança, ou se esse herdeiro legatário praticar um crime contra a honra do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro do autor da herança, ele pode ser considerado indigno. Inciso 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, aquele herdeiro legatário que usou meios fraudulentos, fingiu, escondeu, mentiu para o autor da herança ou praticou violência para fazer com que ele não disponha livremente dos seus bens em testamento, também pode ser afastado da sucessão por indignidade. Mas, como eu falei, a indignidade acontece quando é comprovada aquela situação, mas tem que entrar com uma ação, o interessado, pro juiz e comprovar que aconteceu aquela situação. E o juiz, comprovando, daí sim vai aceitar que ocorra a exclusão do herdeiro ou do legatário por indignidade. Além disso, é importante lembrar que os efeitos da exclusão por indignidade são sempre pessoais, é apenas para a pessoa que cometeu aquela situação, a pessoa que matou, a pessoa que tentou matar, a pessoa que caluniou, a pessoa que em juízo, a pessoa que cometeu crime contra a honra, aquele que cometeu um ato violento ou usou de meios fraudulentos para que o autor da herança não possa dispor livremente dos seus bens. Então, essas pessoas, pessoalmente, somente elas sofrem os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro indigno, daquele que foi excluído da sucessão, vão suceder normalmente. E vai ser considerado como se o indigno fosse morto antes da abertura da sucessão. Então, não vai atingir o direito de representação dos seus filhos. Além disso, vamos dizer, faleceu aqui o pai, ele tinha 2 filhos. Um dos filhos é considerado indigno. Passou lá pelo processo porque ele tentou violentamente fazer com que o pai dispôsse em testamento para favorecer ele. Então, esse filho aqui vai receber normalmente. Esse filho, esse daqui que é interessado, pode ter entrado com a ação para transformar ele em indigno. Vamos dizer que o juiz confirmou lá, é considerado indigno, foi excluído da sucessão. É considerado excluído, é como se fosse morto. Mas ele tem 2 filhos. Os filhos dele, netos desse que faleceu, vão representar ele. Então, quem vai receber não vai ser o indigno, vão ser os filhos dele. Agora, é bem importante, o indigno, ele não vai ter direito de usufruto
ou administração dos bens que seus sucessores receberem na herança, nem sucessão eventual desses bens. O que isso quer dizer? Ele não vai poder usufruir de nenhuma forma desses bens que os seus filhos vierem a receber, porque ele foi considerado indigno. Então, ele não vai poder administrar, os filhos são menores. Ele não vai poder administrar, vai ser uma outra pessoa, vai ser a mãe das crianças, vai ser um outro representante legal, mas não ele. Além disso, vamos dizer que um desses filhos falece. Antes dele, o ascendente, que é o indigno aqui, ele faz parte da sucessão. E ele não deixou nenhum filho, não deixou esposa. Os pais que vão suceder. Esse indigno pode até suceder referente aos outros bens, mas esses bens que ele foi considerado indigno da primeira vez, os bens que esse daqui recebeu do avô, ele nunca vai poder suceder. É isso que sucessão eventual desses bens. É isso que quer dizer essa sucessão eventual desses bens. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir em frente. Agora, é possível a reabilitação do indigno. Situação em que o autor da herança conhece a situação, mas perdoa. Como que é a reabilitação? A reabilitação ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é aquela feita em testamento ou por escritura pública, um ato autêntico. Então, o pai, vamos dizer, o testador, ele vai lá e escreve no testamento: eu perdoo o meu filho por esse ato, eu perdoo o legatário tal por esse ato, eu perdoo o tal pessoa por esse ato. E a reabilitação tácita, em que o autor da herança, ele não fala expressamente que perdoa, mas ele contempla o indigno no testamento com algum bem ou com algum quinhão, e quando ele fez o testamento ele já conhecia a causa de indignidade, então ele sabia que aquele herdeiro ou aquele legatário cometeu aquela causa, mas mesmo assim ele resolveu contemplar ele com algo. Então essa é a reabilitação tácita. Agora que a gente já viu as causas de indignidade e como é possível a reabilitação do indigno, nós vamos passar para deserdação. Na deserdação é necessário um ato de última vontade que afasta o herdeiro necessário e depois tem que ser confirmado por sentença. Então, é necessário que o autor da herança escreva no testamento o que aconteceu, que ele quer afastar o herdeiro necessário por essa causa, e depois é necessário que seja confirmada essa causa por sentença. O juiz tem que confirmar que aquilo realmente aconteceu. Além disso, só acontece com herdeiro necessário, aqueles lá que a gente falou, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Companheiro em razão que o STF já falou que é igual, deve concorrer na sucessão igualmente ao cônjuge. A deserdação, então, ela ocorre por manifestação no testamento, né? Artigo 1961 a 1965 do Código Civil. Como eu falei, atinge apenas os herdeiros necessários, tá? Então, ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro, né? Mais uma vez, ascendentes, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos.
E quais são as situações de deserdação? As hipóteses de deserdação. A deserdação pode ocorrer pelas mesmas causas de indignidade lá, né? O homicídio, a tentativa de homicídio, a calúnia em juízo, ou algum atentado à honra do autor da herança do seu companheiro ou cônjuge, ou quando a pessoa tenta fazer com que a pessoa não possa dispor livremente dos seus desejos de última vontade. Mas também tem as situações que são praticadas por descendentes aos seus ascendentes ou pelos ascendentes pelos descendentes. Então, essas situações aqui do artigo 1962 e 1963, somente pais, netos, filhos podem praticar uns contra os outros. Então, somente ascendentes podem praticar para descendentes ou descendentes podem praticar para ascendentes, tá? Mas aqui nas do 1814, pode acontecer do cônjuge ou do companheiro praticar com o autor da herança, né? Com o cônjuge ou companheiro autor da herança. Então, quais são essas situações do 1962 e 1963? Primeiro, a prática de ofensa física, violência. Uma injúria muito grave, falar algo que não é verdade, que é muito grave, que prejudica aquele autor da herança. Relações ilícitas com a madrasta, padrasto, com a mulher ou companheira do filho ou neto. Então, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, ou se for o pai com a mulher ou companheira do filho. E a doutrina diz que tem que ser atos sexuais ou um envolvimento afetivo entre eles. E quarto, o desamparo dos descendentes ou ascendentes com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, o pai está muito doente e o filho não se importa, não cuida, desampara o pai naquele momento. Ele está com uma deficiência mental e o filho não está nem aí. Ou o contrário, o ascendente não se importa que o filho está com uma doença grave, com uma enfermidade, ele não ajuda, não cuida do filho nesse momento que ele necessita. São essas as situações. Então, a deserdação, ela só pode ocorrer com declaração expressa de uma das causas em testamento. Então, tem que falar uma das causas, seja do artigo 1814 ou essas do 1962 e 1963. Então, o testador tem que dizer lá no testamento qual é a causa e falar os motivos. Se a declaração com a causa não for expressa em testamento, então é como se não tivesse acontecido isso. Então, porque não seguiu a forma e a solenidade previstos em lei. Lá conforme o artigo 166, inciso 4 e 5 do Código Civil. A deserdação, na verdade, vai precisar, além da declaração expressa, de uma ação de confirmação da deserdação. Então, o herdeiro que aproveita a deserdação, aquele herdeiro que vai receber a mais em razão da deserdação, ele tem que provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Então, ele tem que provar aquilo que o testador falou durante essa ação de confirmação de deserdação. Além disso, esse herdeiro que aproveita da deserdação, ele tem o prazo decadencial de 4 anos da abertura do testamento. Então, ele tem que entrar com essa ação em 4 anos da morte. Senão, ele vai decair o direito, ele não vai mais poder alegar e comprovar isso. Agora, vamos dizer, ele entrou com a ação de confirmação de deserdação, o herdeiro que aproveita, mas ele não conseguiu comprovar aquela causa escrita no testamento. Então,
nesse caso, não vai ser considerado, o herdeiro não vai ser deserdado, né? Esse outro herdeiro vai receber como se isso não tivesse acontecido. Agora, o herdeiro que aproveita a deserdação confirma a causa escrita no testamento, daí aquele outro herdeiro vai ser deserdado e não vai vir a receber parte da herança. Eu fiz aqui, tem aqui uma tabelinha. Essa tabelinha é bem parecida com quem traz uma tabela como essa é o professor Flávio Tartucci, nos livros dele, e ela é boa para a gente perceber as diferenças. Na indignidade, a indignidade pode acontecer tanto na sucessão legítima, aquela que a ordem de vocação testamentária é estabelecida em lei, no Código Civil, ou na sucessão testamentária, né, que ela é determinada pelo autor da herança no testamento. Qualquer classe de herdeiro, ou seja, herdeiros e legatários, podem sofrer indignidade, e todos eles, né, todos os herdeiros e todos os legatários, então não precisa ser só os herdeiros necessários, como é na deserdação, mas a gente já fala lá. As hipóteses de indignidade são apenas as do 1814 e é necessário que um interessado entre com a ação de indignidade, ou o Ministério Público pode ingressar com essa ação, mas apenas nas situações de homicídio ou tentativa de homicídio. E o que acontece? Ocorre uma confirmação em sentença transitada em julgado. Então, lá na sentença vai estar dizendo, ocorreu mesmo isso, é considerado indigno. Já na deserdação, a deserdação só acontece na sucessão testamentária, apenas pode afastar herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. As hipóteses de deserdação, além de ser as hipóteses de indignidade, tem também as hipóteses previstas no 1962 e 1963, que a gente acabou de ver, e é necessário que o autor da herança coloque a hipótese de deserdação no testamento, tem que colocar lá as causas que ele quer a deserdação, então, causa, e depois é necessário ingressar um dos herdeiros com uma ação para confirmar em sentença essa causa, se ela realmente aconteceu. Senão, não é possível a deserdação. Vamos limpar aqui para a gente poder ir para a nossa revisão. Vamos lá para a revisão. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos as situações de excluídos da sucessão. Aqueles que se pode afastar da sucessão, onde o herdeiro pratica alguma atitude e em razão dela é que ele é considerado desprovido de moral para vir a receber um montante da herança. Nós temos a indignidade, né, que é a exclusão do herdeiro por incidência na situação legal e daí vai sofrer uma decisão judicial. Nesse caso não é preciso de nenhum ato do autor da herança, né, ele não precisa prever no seu testamento nem nada. Então, pode atingir qualquer herdeiro, tem o prazo de 4 anos da abertura da sucessão para que ingresse com a ação de indignidade um terceiro interessado para comprovar que ocorreu essa situação, a não ser que seja situação de crime doloso ou tentativa de homicídio doloso, em que é possível que o Ministério Público ingresse com a ação de indignidade. As causas da indignidade são as do artigo 1814 do Código Civil, né? Homicídio doloso ou tentativa, quando é acusado, o autor da herança é acusado caluniosamente em juízo
ou são praticados crimes contra a sua honra ou do seu cônjuge companheiro, ou nas situações de que foi utilizada violência ou meios fraudulentos para inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente sobre os seus bens. Os efeitos da indignidade são sempre pessoais. Os descendentes do herdeiro indigno vão suceder e vai ser como se o indigno estivesse morto antes da abertura da sucessão. Então afasta o direito de representação. É possível a reabilitação do indigno. A reabilitação pode ser expressa, né, em testamento ou em um ato autêntico. O autor da sucessão vai lá e diz que expressamente reabilita o indigno, perdoa o indigno, ou a reabilitação vai ser tácita, quando o autor da herança sabe da causa da indignidade, já conhecia a causa da indignidade, mas mesmo assim contempla o indigno no testamento. E daí nós temos a deserdação, em que existe um ato de última vontade do autor da herança que afasta o herdeiro necessário e depois esse ato é confirmado por sentença. A deserdação sempre precisa de manifestação no testamento e ela atinge apenas os herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiros. As causas de deserdação, as hipóteses de deserdação, são as causas de indignidade, aquelas do artigo 1814, mais as situações praticadas por descendentes ou ascendentes e vice-versa, por descendentes aos ascendentes e dos ascendentes aos descendentes, então um praticou contra o outro, nas situações de prática de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta, padrasto ou com a mulher ou companheira do filho ou neto, e o desamparo, né, dos descendentes ou dos ascendentes ao outro em razão de deficiência mental ou grave enfermidade. Mais uma vez, precisa da declaração expressa no testamento e depois a ação de confirmação da deserdação, né, em que o herdeiro que aproveita entra com a demanda e prova a veracidade da causa alegada pelo testador e tem o prazo decadencial de 4 anos da abertura da sucessão. Se a declaração com a causa da deserdação não for expressa em testamento, ocorre nulidade porque desrespeitou a forma e a solenidade previstos em lei. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos na próxima.